Meus amados irmãos, aqui estamos. Nós fomos convidados hoje à tarde para suprir a falta do nosso pastor. O pastor Valdemir teve que fazer um exame médico na Barra lá da Tijuca e, com certeza, o horário não concedeu a ele o privilégio de estar aqui. Não é? Mas nós não vamos substituí-lo, não temos esta capacidade, mas vamos tentar preencher. Quando o Gilberto me ligou pedindo, eu falei, olha, eu não vou poder levar um banquete que nem o pastor Valdemir, mas vou levar um alimentozinho sadio, não é? Para que a igreja se alimente. Não é? Então nós estamos culto de oração, então vamos falar sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração eficaz. Aquela oração que, quando a gente cumpre todas as nossas determinações, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, quando nós abrimos os nossos olhos, que levantamos o nosso corpo, nós temos certeza que foi entregue nas mãos de Deus. É assim como se a gente despassasse uma correspondência e tivéssemos a notícia que a correspondência chegou ao seu destino. Não é? Assim também são nossas orações. Assim é a oração eficaz. Nós vamos pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro, na carta de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Muito bem. Assim está registrado nos oráculos santos. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos repetir todos este versículo? É tão lindo, não é? Tão enfático, não é? Vamos ler todos a uma só voz. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos queridos, nós vamos conversar um pouquinho com Deus. É bom a gente estar na presença de Deus e conversar com Ele. Quando eu falo conversar, porque Ele está presente aqui. Essa casa foi edificada para fazer habitar o seu nome. Então a presença do Senhor aqui é constante. E nós vamos conversar com Deus. Nosso Deus, querido Pai, Senhor, nós queremos rogar a Deus nesse instante a aprovação do Teu Espírito para tudo quanto aqui vai ser feito. Senhor, queremos Te pedir que o Teu Espírito tenha aprovado, Senhor, os momentos de orações que antecederam, Senhor, este momento. Senhor, e que as orações que aqui foram feitas Senhor, alcançaram, ó Deus, o trono do Teu altar. Senhor, e segundo a Tua aprovação, segundo a necessidade de cada um, e segundo a Tua vontade, Senhor, seja aceita, Senhor, cada um dos pedidos que aqui foram feitos. Senhor, agora nós queremos nos colocar na dependência total do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, ao nosso coração. Dai-nos entendimento, Senhor, e discernimento, para que possamos entender qual seja a Tua vontade para cada uma das vidas que aqui vieram esta noite. Assim, ó Deus, nós nos colocamos bem juntinho ao Teu Espírito, te pedindo e te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém.
Irmãos, quando nós oramos, é porque com certeza nós temos algumas necessidades, porque nós não iríamos importunar a Deus se não tivéssemos nada precisando. E quando nós pedimos a Ele, com certeza são coisas que fogem às nossas limitações, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Se eu sinto uma dorzinha de cabeça e tenho lá um Melhoral, uma Novalgina, um remédiozinho, e posso tomar, Deus não vai curar aquela dor de cabeça. Ele vai curar, Ele vai dar a oportunidade, a gente vai lá, vai tomar aquele remédio e a dor de cabeça vai passar, porque tinha um remédio adequado para se fazer uso. Agora, se nós estamos em um lugar onde não existe o remédio, não tem a mínima condições, aí nós vamos depender tão somente da graça de Deus. Aí nós vamos clamar. Então, as nossas orações é segundo as nossas necessidades e de acordo com as nossas limitações. É quando mais recorremos em orações a Deus. É quando foge das nossas limitações, acabam os nossos recursos, aí nós temos que buscar a Deus. Lucas registra a história de uma mulher que ela vinha sofrendo há 12 anos de uma enfermidade, era um fluxo hemorrágico, ela tinha uma hemorragia, perdia sangue ali, e ela já tinha tentado todos os recursos, ela já tinha ido a todos os médicos, já tinha despendido toda a sua fazenda, quer dizer, tinha gasto todo o seu dinheiro, e nos afirma o evangelista Lucas que ela ia de mal a pior, cada vez piorando mais. Então ela tentou, ela foi aos médicos, ela já tomou os remédios, fez todos os tratamentos, mas não havia recursos. E ela ouviu falar que Jesus ia passando, Jesus estava em determinado lugar, e ela muniu-se de tamanha fé, entendeu? Que ela falou, eu vou a Jesus. Eu soube que ele ressuscitou Lázaro, era um homem já morto, e ele ordenou que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro saiu. Eu soube que ele lá na cidade de Cafarnaum, ele levantou do leito um aleijado, um paralítico. Eu soube que na saída de Jericó, ele curou um cego. Então ele tem poder para me curar também. E aquela mulher, munida de tamanha fé, foi a Jesus. E ela ali esgueirando, que muita gente ali ao redor de Jesus, e ela tinha dificuldade para encontrar-se com Jesus. E ela falou, eu não vou poder explicar ao mestre, eu não vou poder conversar, contar a ele a minha situação, mas se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela foi e enfiou a mão lá no meio daquela multidão, segurou no manto de Jesus. Quando ela segurou, ela sentiu-se curada. Ela pegou no Senhor da vida, ela tocou na fonte de soluções, ela tocou no sacrossanto Jesus Cristo, Senhor dos céus e na terra, e foi curada. Ela alcançou, mas ela procurou todos os recursos dentro de suas limitações. Quando fugiu às suas limitações, e ela foi a Jesus. E assim também nós costumamos fazer. Quando nós estamos numa situação muito difícil, nosso recurso está em Jesus, é nós irmos a Ele, e é aí é que experimentamos um encontro com Deus. É tão gostoso encontrar-se com Deus. Muitas das vezes, Deus, na sua soberania, Ele permite que nós atravessamos alguns momentos de dificuldade, alguma coisa difícil de se resolver, para nós nos aproximarmos dele e termos aquele encontro com Jesus. É tão bom quando a gente encontra-se com o Mestre amado, aí a gente passa a caminhar com ele, a gente passa a sentir a confiabilidade desse Mestre amado, a gente passa a experimentar uma comunhão com Deus. Mas há a necessidade de uma comunhão íntima com Deus. E
E aqui foi Deus falando, não é? Lá falando a Salomão, lá Deus falou: olha, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro passo, se humilhar. O que seria humilhar-se diante de Deus? É nós acatarmos a soberania de Deus. É nós entendermos que Ele é o Todo-Poderoso e nós somos feitura de suas mãos. Nós fomos criados para fazer as boas obras que agrada tanto a Ele. Deus é Deus. Quando nós nos humilhamos e que nós vemos que nós não somos nada, Jesus nos diz lá em João, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então aí nós entendemos que nós temos necessidade, e é esse o se humilhar. Lá em Isaías 43, versículo 13, na parte B, Deus fala assim: operando eu, quem impedirá? É a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Paulo foi aquele homem perseguidor do Evangelho, mau, acorrentava, prendia, permitia o apedrejamento e levava preso, perseguia os evangelhos, até o dia que Deus falou: não, agora acabou, você vai se encontrar com Jesus. E teve aquele encontro com Deus e caiu do cavalo. Quantas vezes nós precisamos cair do cavalo, cair por terra diante de uma dificuldade, para reconhecermos que só Deus é Deus, que quando Ele quer, a vontade dEle é superior, Ele consegue, porque operando eu, quem impedirá? Este é o Deus maravilhoso. Segundo passo, diz aqui, né? E orar. Como seria esse orar? Orar é o momento. Jesus tinha o Monte das Oliveiras. Jesus, quando ele queria orar ao Pai, ele tinha aquela comunhão, ele ia lá para o Monte das Oliveiras, levava alguns discípulos e falava: olha, vocês me aguardem aqui, que eu vou lá falar com o Pai. Ele queria estar a sós com o Pai. Irmãos, a oração em comunhão com a igreja é muito bom. Mas uma experiência maravilhosa que eu carrego há mais de 50 anos é orar pela madrugada. Que coisa maravilhosa, irmãos. 2 horas, 2h30, aquele silêncio total. Aí a gente levanta, toma um meio copinho d'água e procura um cantinho, se for no quarto até melhor. Mas não é deitado, não. Não precisa ser ajoelhado também, não. Procura um lugarzinho confortável para se acomodar, para não se sentir cansado. E comece a conversar com Deus. Comece ali, você e Deus, tão somente a colocar os seus problemas diante de Deus. A sua gratidão, porque Deus também, Ele não quer só ouvir a nossa reclamação, as nossas necessidades, não. Ele adora, Deus gosta de ouvir a nossa gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu tenho desfrutado de saúde. Senhor, meus filhos, a minha família, a minha esposa está como a videira aos lados da minha casa. Não é? Está tudo bem, Senhor. A minha vida financeira está equilibrada. Senhor, continue com as tuas poderosas mãos estendidas. Isso é oração, oração de gratidão, oração de intercessão. Senhor, abençoa o irmão Cardoso. Senhor, abençoa ao irmão fulano, e abençoa ao pastor tal, assim. Abençoa os missionários. Essa é a oração de intercessão. E lá no finalzinho, aí você pede alguma coisa que está te afligindo. Senhor, olha, eu estou com esse problema. Para mim, Senhor, eu não tenho solução. Mas diante da tua soberania, diante do teu poder e diante do teu amor, não há nada impossível para ti. Lucas registrou isso. Nada é impossível para Deus. Está lá registrado no livro de Lucas. Então, coloque diante de Deus, sozinho, de madrugada. Que coisa boa. Até hoje eu continuo a orar. Já não oro tanto quanto eu orava. Passei uma fase da minha vida muito difícil,
Difícil mesmo, irmãos. Não gosto nem de lembrar, nem de comentar esse episódio. Mas eu chegava em casa, na faculdade, às vezes esses trens velhos, trem quebrava no meio do caminho, eu chegava em casa lá para 2h30, 3h da madrugada, cansado, e olhava lá, estavam meus 2 filhos lá deitados lá. Às vezes, a minha garotinha, hoje está com 41 anos, né? Que vitória, que coisa maravilhosa, né? Meu filho teve domingo na igreja aqui, não é de manhã, aquele homem fortão, maior do que eu, mas eram pequenininhos, né? E às vezes iam dormir sem tomar banho, né? E com aquele colarzinho assim de sujeira no pescoço, os pezinhos sujos. Aí eu olhava aquilo, eu, Senhor, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Senhor, toma uma providência. Senhor, age, Senhor, me dê resposta. E eu brigava com Deus nas madrugadas. Ali eu não aceitava. Senhor, por quê, Senhor? Eu sou o teu servo desde que nasci, Senhor. Eu nasci num berço evangélico, eu fui criado num lar onde eu aprendi a sã doutrina. E por que está acontecendo isso comigo? Até que um dia, lá na faculdade, o pastor chegou assim, na hora da capela, ele chegou e estava aquela multidão de alunos, e ele virou, ele falou, olha, hoje eu vou falar contigo. Apontou assim no meio daquela multidão. Falei, pô, será que é comigo? Ele falou, olha, você está orando errado, você está questionando Deus, você está perguntando por que a Deus. Muda a sua condição. Ao invés de perguntar por quê, pergunta para quê. E coloque-se nas mãos de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo maravilhoso a fazer na sua vida. Coloque-se nas mãos de Deus. Nunca questione Deus. Agradeça a Deus pelo que você está passando, porque no futuro você será feliz. Ele não estava nem me vendo lá no meio daquele povo lá. Ele falou comigo, eu estou orando errado realmente. Cheguei em casa e comecei a orar, diferente conforme ele me ensinou. Senhor, para quê? Né? Então me usa, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar, mas vou passar sendo teu servo, fiel a ti. Eu estou criando meus filhos, vou continuar a criá-los, mas Senhor, dai-me força. Senhor, não solte minha mão, sustenta-me, Senhor, nessa jornada. Ah, que bênção. Até que Deus lá naquela faculdade mesmo mostrou uma menina magrinha, né? Era tão magrinha que nós lá éramos já colega. E um dia, sei mais, sei menos, eu cheguei assim para ela, falei, olha, eu quero falar contigo. Ela falou, comigo? Eu falei, contigo. O que você quer falar comigo? Falei, olha, eu quero casar contigo. Pô, mas casar comigo? Não estou entendendo. Falei, eu não quero te namorar, eu não quero ter uma aventura, eu quero casar contigo. Deus está me mandando. E agora, no dia 6 de outubro, nós vamos fazer 28 anos de casamento feliz. Os meus filhos a adoram. Deus me deu um outro filho, está com 26 anos, aquele homem grandão, magrão, bonitão, estudando, já cursou, fez faculdade. É só alegria, irmãos, porque a oração venceu. Eu busquei a Deus, eu orava a Deus das madrugadas, eu buscava. Faça isso também. Está atravessando o vale sombrio das dificuldades, ore a Deus, reserve um momentozinho. Você não pode ir de madrugada, na hora do almoço, separa lá 10 minutinhos para conversar com Deus. Converse com Deus que Ele vai te dar. Terceiro passo, buscar a face de Deus. Teve um homem que a Bíblia nos diz que conversava com Deus cara a cara. Sabem quem era? Moisés. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, nos diz que Moisés conversava cara a cara com Deus, assim como um amigo conversa com outro amigo. Está lá? Êxodo 33, 11. Que bênção, irmãos.
A gente buscar a face de Deus é ter intimidade com Deus, é se aproximar diante da presença de Deus, sem medo, sem rancor, sem ódio no seu coração. Abra o seu coração, desprenda, deixa fluir o Espírito Santo. Aí você vai sentir aquele momento, aquela comunhão direta com Deus. Isso é buscar a face de Deus. Quarto e último passo: se converter dos seus maus caminhos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos entregando o nosso dízimo, nós estamos cantando no coral, nós estamos pregando até com o coração cheio de ódio, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Deus não se agrada disso. São maus caminhos que continuam dentro do nosso coração. Inveja, ciúme, rancor, ódio, mágoa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas de cargo na igreja elevado chegar para mim: pastor, olha, aconteceu isso entre eu e o irmão fulano de tal. Meu irmão, você tem que perdoar. Não, eu posso até perdoar, mas esquecer, eu nunca vou esquecer. Então você não está perdoando. Imagina-se se Deus nos perdoasse, mas não esquecesse dos nossos pecados que foram cometidos dali para trás. Perdoar, perdão, é apagar, é tirar de dentro de você aquele sentimento. Quantas vezes nós armazenamos, nós carregamos aquele rancor, aquele sentimento desagradável. Todas as vezes que a gente vê aquela pessoa, a gente fica todo arrepiado, né? Está lá. Quer dizer, são os maus caminhos que nós temos que tirar, se converter. Paulo, lá em Efésios, ele nos fala assim, não é? Que bênção, não é? Vamos lá em Efésios e vamos ver. Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, ele diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é a nova criatura. Ele nos diz lá em Coríntios 5:17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a nova criatura tem que se despojar de tudo aquilo que era velho. O rancor, o ódio, a violência, o ciúme, a inveja, a malquerência, tudo aquilo que desagrada ao Espírito de Deus, pois nós somos morada do Espírito. Paulo nos diz assim lá em Coríntios: ou não sabeis vós que o vosso templo, se o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita dentro de nós. E quando nós praticamos qualquer coisa que melindra o Espírito, ele se entristece. O Espírito de Deus, Paulo nos diz lá em Filipenses: não entristeçais o Espírito de Deus. Meus irmãos, isso é jogar fora tudo aquilo que está armazenado, que o velho homem. Nós somos novas criaturas, nós fomos restaurados. Eu estava vendo semana passada uma igreja católica num estado aí do Brasil que estava restauraram aquilo, que teto maravilhoso, aquilo tudo pintadinho, as imagens lá, tudo muito bem, ficou tudo novo. O restaurador trabalhou com perfeição. Deus faz de nós uma nova criatura. Deus não quer nada dentro de nós que relembre o velho homem.
E é isso que muitas das vezes a gente ora, 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 ora e a resposta nunca vem, porque a gente está ali curtindo ainda coisas do passado. A gente não se converteu. O termo conversão é mudar de direção. É mudar, você vai num sentido e volta no outro, sentido totalmente contrário. Isso é conversão. Conversão é você mudar, é mudança de vida, é mudança de hábito, é mudança de conversa, é mudança de ambiente, é mudança até mesmo de amizades. João nos diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, este último passo, se converter dos seus maus caminhos, quando nós cumprimos todos esses passos, né, que a gente foi passo a passo, né, buscamos a face de Deus, oramos, nos humilhamos e nos convertemos, aí está aberto o canal da comunhão com Deus. Aí nós estamos no caminho, pegamos, nada vai nos deter mais. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aí a resposta. Deus nos garante que os nossos pecados serão perdoados e as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, Ele estará levando todos eles sobre si. Último ponto, é necessário uma entrega total. É necessário esvaziar-se de si mesmo totalmente e deixar-se encher do Espírito. O Espírito Santo deve transbordar dentro de nós. E quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, transborda na gente, a gente tem uma comunhão direta com Deus. A gente fala e Deus nos responde. A gente pede e Ele nos dá. Por quê? Primeiro, que o Espírito é o Espírito de sabedoria. Então a gente não vai pedir nada que não seja aprovado pelo Espírito de Deus. Quando nós somos guiados, andamos com o Espírito e vivemos no Espírito, tudo que nós pedimos está de acordo com o Espírito de Deus. E nós vamos pedir e vamos receber, porque estamos pedindo de acordo com a vontade dEle. Lá em Jeremias, tem uma passagem que nos diz assim: então me invocareis, Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, buscar a Deus de todo o coração, de todo o nosso sentimento, de toda a nossa alma. Lá em Deuteronômio, 4, 29, nos diz o mesmo versículo, só acrescenta também de toda a alma. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Buscar com toda a nossa alma é nós colocarmos todos os nossos ideais diante de Deus, é nós abrirmos o nosso coração e colocarmos todo o nosso sentimento, tudo aquilo que nós estamos desejosos, nós colocamos nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, quando eu me lembro do salmista, quando ele falou assim, lá no capítulo 37, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que o teu coração deseja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isso é entregar. Mas quantas vezes nós entregamos alguma coisa a Deus, mas queremos que Ele faça tão somente a nossa vontade? A escolha muitas das vezes é de um namorado para os jovens, Senhor,
eu quero uma namorada, Senhor. Mas olha, que seja lourinha, que tenha os olhos verdes, não é? E que seja assim. Está pedindo segundo o coração dele. Não está pedindo segundo o coração de Deus. Então, quando nós entregamos a Deus, nós devemos entregar, confiar e esperar. Esperar em Deus. Isto é maravilhoso, irmãos. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos fechando o nosso estudo. Vamos persistir em manter esta comunhão com o nosso Deus, com esse Deus trino, com esse Deus que, quando nós andamos segundo os seus propósitos, nós alcançamos vitória. Nós vamos deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Salmos 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Eu não sei se aqui esta noite alguém veio aqui em busca de algo. Está desejoso. Às vezes, a conversão de um filho. Nós pegamos na Igreja Batista do Mendanha no sábado e no domingo à noite. E lá o tema foi 2012, ano da conquista da família. E lá nós podemos falar. A igreja estava cheia, foi uma benção, culto. E nós podemos... Você deseja realmente conquistar os seus filhos para Jesus? Você deseja conquistar o seu esposo para Jesus? Você deseja conquistar a sua esposa, a sua mãe, o seu pai para Jesus? Você já derramou lágrimas? Você já chorou? Ou você está simplesmente pedindo a Deus? Pedir é fácil, não é, Consuelo? Ah, Senhor, me dá isso assim, assim, às vezes até rindo. Agora, quando nós externamos as nossas lágrimas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Teve um homem na Bíblia chamado Ezequias. Ezequias era um rei de Israel e ele ficou doente, né? E o profeta Isaías foi lá e falou: olha, você está acometido de uma enfermidade e é para a morte. Põe o teu reino em ordem, põe a tua casa em ordem, que certamente você morrerá. Ah, Ezequias sentiu tanta tristeza quando ele soube que o profeta foi lá, e Ezequias deitou lá no canto, virou o seu rosto para a parede e começou a chorar: Senhor, 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 lembra-te de mim, lembra-te, Senhor, que eu andei nos teus caminhos, eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos, toda a minha vida, todo o meu reino, Senhor, todo o meu período que eu tive aqui, diante desse teu povo, eu honrei o teu nome, Senhor. E diz-nos a Bíblia que derramou lágrimas, chorou, e antes que o profeta saísse, estava no vão do palácio ainda, Deus falou com ele: Isaías, volta lá, e diz ao meu servo Ezequias que eu me compadeci, eu ouvi a oração dele, eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Que bênção! Assim, derramou lágrima. Você está tentando, tem um filho, um sobrinho, alguém que você ama e quer ver convertido. Você já pensou? Preocupa-se um pouquinho com o final. Um dia você vai morrer, ser salvo, né? Tem certeza, convicção, vai para o céu. E aquela pessoa que você tanto ama aqui nessa terra e que não aceitou Jesus, vai para onde? Será que ele vai poder entrar lá no cantinho, pular o muro do céu, entrar por uma janela? Não, não. O céu foram para os lavados e remidos pelo Cordeiro. São para os salvos em Cristo Jesus. E se aquela pessoa que você ama tanto, aqui em terra, na vida, não foi salvo, ele vai para o inferno. E você vai passar o resto da eternidade. Eternidade, irmãos, é coisa muito séria.
pastor Valdemir esteve dizendo aqui outro dia, eu estava prestando atenção, ele disse que a eternidade é uma soma infinita, não é 38 bilhões de anos, não, é pouco, 38 bilhões de anos, é a eternidade, é sem fim, e você nunca mais, você vai ver o seu filho, e ele vai estar lá sofrendo também, porque o inferno também é eterno, o sofrimento é eterno. Então comece a orar, comece a derramar lágrimas, comece a pedir, Senhor, faça que aconteça alguma coisa, segundo a tua soberania, para que traga o meu filho para os seus braços. Senhor, converta o coração do meu filho. Se for preciso jogar ele num leito de enfermidade, que tu faças assim. Que se for preciso ficar desempregado, que fique desempregado. Mas, Senhor, use a tua soberania, a tua majestade, o teu poder, para que eu possa ficar tranquilo. Deus me deu essa felicidade. Está ali o meu filho, acabou de chegar, né? Poxa, que bênção. Está ali o Eduardo, né? Chegou. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá no céu, se eles forem na minha frente, eles estão lá me esperando, né? Se eu for na frente deles, com certeza eu vou até preparar lá um cantinho, ó, senhor, está vindo aí 3 garotão bonito aí, uma garota bonita, a mais bonita que chegar aqui, manda entrar direto, que é minha filha, não é? É isso aí. Você também, eu tenho certeza. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus possa completar aquilo que dentro de nossas limitações nós não conseguimos. Mas olhe, busque a Deus. Primeiro passo, humilhar diante de Deus. Segundo passo, orar. Terceiro passo, buscar a face de Deus. Quarto e último passo, converter-se dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir um retorno para o nosso lar, sob a proteção dos anjos e a direção do Espírito Santo. Queria lembrar os irmãos que orassem também pelo irmão Arthur. A irmã Alda ligou para mim essa tarde, pedindo se eu poderia arrumar uma ambulância, mas o meu filho foi administrador de uma firma que trabalhava com ambulância durante muitos anos, quase 20 anos ele trabalhou lá, mas foi vendido e acabou-se. Mas graças a Deus ela conseguiu. O irmão Arthur estava muito mal, e a ambulância levou e internou ele no Hospital da Aeronáutica. Vamos interceder pela vida do irmão Arthur, que dê força à irmã Alda e suas filhas, seu filho Arthurzinho, toda aquela família que está passando esse momento difícil. Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, Senhor, é grande a alegria, Senhor, que está dentro de cada coração aqui esta noite. Senhor, porque o Teu Espírito nos permitiu vir até a Tua casa, para que, ó Deus, prestarmos este culto de adoração, este culto, Senhor, de gratidão, este culto de louvor, ó Deus e amor, porque só Tu és digno de toda honra, só Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, pois só Tu és Deus nos céus e na terra. Senhor, muito obrigado por cada um dos Teus servos que se dispuseram em estar aqui esta noite. Senhor, que os pedidos aqui feitos, Senhor, que cada um deles, ó Deus, possa ter colocado diante do Teu trono, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ter acolhido cada um dos pedidos. Senhor, e que as soluções já estejam, Senhor, a caminho de cada um. Senhor, agora nós queremos colocar a vida do nosso irmão Arthur diante de Ti. Senhor, abençoe, seja feita, Senhor, a Tua vontade na vida do irmão Arthur. Senhor, consola e conforta, Senhor, e dê ânimo à sua família. A irmã Alda, suas filhas, seu filho, Senhor, toda aquela família que está vivendo esses momentos de muita dificuldade. Momentos, ó Deus, que estão atravessando o vale sombrio da morte.
Mas, Senhor, que o teu Espírito possa estar com eles. Que o Senhor Jesus, ó Deus, esteja lado a lado, Senhor, caminhando com cada um. Senhor, agora leva-nos para o nosso lar. Senhor, que nós possamos ter a companhia dos teus anjos, ó Deus, e o teu Espírito esteja na direção de nossa vida. Conceda-nos, ó Deus de amor, uma noite de um sono tranquilo, e que quando acordarmos na manhã de amanhã, possamos acordar, ó Deus, vislumbrando novos horizontes, novas perspectivas de vidas e grandes vitórias nos aguardem. Assim, ó Deus, nós estamos nos colocando na dependência total do teu Espírito. Abençoa o teu povo. Nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com oração silenciosa, estamos encerrados.